Bom dia. Bom dia, bom dia, meninas. Bom dia, meninas. Como vocês estão? Estão me ouvindo bem? Tudo certo por aí? Sinalizem se vocês estiverem me ouvindo bem, por favor. Bora rezar então, né? Mais um pouco. Bom dia, Lu. Bom dia, Letícia. Sindri, show. Bora rezar então. Vamos rezar. Pedir ao Senhor que Ele nos visite com a sua graça, né? Nos oriente. Traga para nós a revelação que Ele tem pra gente hoje, né? Toda a graça. Que coisa, né, gurias? Como tem sido pra gente uma campanha de quaresma de bastante pedido de conversão, né? O quanto que Deus tem nos apontado aquilo que a gente precisa melhorar, aquilo que a gente precisa mudar, né? Como é bom quando Deus é claro assim com a gente, porque às vezes a gente fica pensando, né? Por que a gente não alcança as graças? Por que a gente não consegue mudar situações, né, que a gente gostaria tanto nos nossos relacionamentos, né? Por que a gente não alcança objetivos, assim, né? Tanto espirituais como na nossa convivência familiar. E o Senhor está nos apontando, né? Ele está nos mostrando por que a gente não alcança, né? Porque muitas vezes a gente não está agindo como a gente deve agir, né? O nosso comportamento precisa ser alcançado pela graça de Deus. Vamos rezar então? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, obrigada pelo dom da nossa vida, Senhor. Obrigada porque nós estamos vivas, Senhor. Obrigada, Jesus, por mais um dia para amar, para lutar, para rezar, para louvar e adorar o Teu nome, para servir, Senhor. Muito obrigado. Capacita-nos para o dia de hoje, Senhor. Aquilo que nós precisamos fazer, Senhor, e não temos como fazer sozinhas, Senhor. Nós pedimos a Tua graça, as decisões que nós precisamos tomar, as palavras que nós precisamos usar no dia de hoje, Senhor. A forma como nós devemos nos portar, nós pedimos a graça do Teu Espírito, Senhor. Nos dá o suporte, nos dá o sustento, nos dá a graça, Senhor. Nos fortalece, dá-nos da Tua força, Senhor. Nós pedimos todo o socorro do Teu Espírito, Senhor, na nossa vida hoje. Que Tu venha nos conduzir, Senhor. Que Teu Espírito Santo conduza o nosso entendimento, conduza o nosso coração. Nos conduz, Senhor. Nos conduz, Senhor. Conduz a nossa vida, conduz a nossa história, Senhor. No nosso coração, nas nossas emoções, sentimentos, nos nossos pensamentos, nas nossas decisões, naquilo que nos move. Nós clamamos a ação do Teu Espírito, Senhor. Vem nos fortalecer. Vem nos trazer revelação, Senhor. Vem nos trazer visão. Vem nos trazer vontade de lutar, vontade de assumir o nosso lugar, vontade de estar no nosso papel, Senhor. Nós Te pedimos essa graça. Vem em nosso socorro, Senhor, com a força, com a graça do Teu Espírito Santo. Nós precisamos do Teu Espírito, Senhor. Vem em nosso socorro, vem em nosso auxílio. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Nós pedimos, Senhor, que o Teu sangue precioso também nos cubra, nos lave por inteiro. Lava-nos com Teu sangue, Senhor. Lava, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, o ambiente da nossa casa, Senhor. Lava-nos. Lava com Teu sangue, Senhor, os nossos pensamentos, o nosso imaginário, Senhor. Tudo que forma, Senhor, tudo que formou os nossos pensamentos, os conceitos, o nosso raciocínio, Senhor, a nossa forma de ver, de pensar a vida, Senhor, aquilo que é importante para nós, a forma como nós organizamos as coisas, a nossa memória, Senhor, as nossas tomadas de decisão, como nós tomamos todo o processo da nossa tomada de decisão, tudo que mora na nossa mente, Senhor, nós submetemos agora ao Teu preciosíssimo sangue, a graça do Teu Espírito Santo. Venha em nosso socorro, Senhor.
Venha em nosso socorro, Senhor. Venha em nosso auxílio. Venha auxílio, Senhor, da nossa fraqueza, das nossas dificuldades, Senhor. Venha em nosso auxílio, lava-nos com teu sangue, lava nosso marido com teu sangue, lava os nossos filhos com teu sangue, lava nossa casa, nosso trabalho, nossa família com teu sangue, lava tudo com teu sangue, Senhor. Nós te pedimos essa graça, Senhor, que o teu preciosíssimo sangue venha sobre nós, Senhor, que sejamos lavadas pelo teu sangue, Senhor Jesus. Acho que um filho acordou. Nós pedimos a tua graça, Senhor, a graça do teu preciosíssimo sangue sobre cada uma de nós, as nossas casas, as nossas famílias. Lava-nos com uma travadinha, né? Nós pedimos, Senhor, que tu venha em nosso auxílio, em nosso socorro. Tudo aquilo que está na nossa mente, nos nossos pensamentos, tudo que tem atormentado a nossa mente, os nossos pensamentos, atormentado a mente do nosso marido, dos nossos filhos, Senhor, daqueles que estão debaixo da nossa responsabilidade, Senhor, aqueles que são nosso território espiritual, Senhor. Nós te pedimos essa graça do teu preciosíssimo sangue, Senhor, sobre todos. A proteção, a ação do teu preciosíssimo sangue sobre todos, Senhor. Pedimos essa graça sobre nós, Senhor. Lavamos, Senhor, tudo aquilo que temos pensado, que temos sentido, Senhor. O ambiente físico dos nossos lares, Senhor, no teu preciosíssimo sangue. Meninas, eu sinto muito assim da gente colocar e submeter ao Senhor aquilo que a gente pensa, as coisas que a gente tem pensado, as coisas que a gente tem sentido, em especial mesmo que se passa na nossa mente, a nossa forma de tomar decisões. Eu sinto muita tentação e opressão também nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, muito engano, assim. Não sei se vocês confirmam isso, o que vocês têm vivido, como têm sido as lutas de vocês, mas eu quero convidar vocês para a gente rezar agora nesse sentido, assim, por aquilo que passa na nossa cabeça, por aquilo que passa no nosso coração, né? Em especial para que Deus venha desfazer todo engano, toda mentira, né? Tudo aquilo que a gente pensa que está baseado às vezes se apoiando em mentiras, né? Em falsas palavras, sabe? É como se a gente fosse tomando decisões, formulando planos em cima de um território que é mentiroso, em cima de sonhos, ilusões, fantasias, coisas falsas que nos são oferecidas, de tentação, ou do nosso próprio desejo, coisas do nosso desejo, do nosso coração, que a gente tem sido tentada e a gente fica presa ali sem conseguir sair daquela situação de engano, de malícia de Satanás. Então, eu quero te convidar a colocar diante do Senhor tudo que você tem pensado, tudo que tem, toda a conversa da tua cabeça, com quem que você tem conversado, e as coisas que você tem decidido, a forma como você está enxergando a vida, tudo passa pela nossa cabeça, tudo passa pela nossa forma de pensar. O grande campo de batalha espiritual, né, é a nossa mente, é aquilo que a gente pensa, é ali onde a gente vai ser tentado, a tomar atitudes erradas, né, a formular conceitos errados, a formular, às vezes, na nossa imaginação, né, todo um quadro, pintar todo um quadro das situações, né? Às vezes a gente está muito iludida nas coisas, a gente tem certeza que é de um jeito, mas a gente está no engano, a gente está enganada, a gente não está tendo uma visão correta, porque na nossa mente, nos nossos pensamentos, devagarinho a gente foi formulando alguns conceitos, a gente foi apoiando a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir em pensamentos, em emoções, que a gente foi ao longo dos anos da nossa vivência, ou mesmo por tentação. A gente foi tentada a pensar de um jeito, a gente construiu as bases
do nosso raciocínio, às vezes num raciocínio muito mundano, muito carnal. A forma como a gente vê o casamento, como a gente pensa que é ser feliz. O que é ser feliz, né? O que é ser feliz? O que é ser feliz? O que eu penso sobre felicidade? Qual é o conceito que eu tenho disso? Às vezes o nosso conceito de felicidade ele é muito errado. Satisfação, a gente não sabe mais o que essas coisas querem dizer, porque a gente se afastou muito do projeto inicial de Deus para nós. A gente já não sabe o que é amor, né? A gente não sabe o que é ser amada de verdade. Tudo que a gente pensa sobre amor ou sobre ser amada, às vezes a gente recebeu de informação das coisas que a gente assiste, das coisas que a gente assistiu ao longo da nossa vida, das vivências que a gente assistiu dentro da nossa casa, que eram vivências já erradas, vivências muito pecaminosas, né? Quantas pessoas acham que o amor, né, passa apenas por situações carnais. Então a gente foi construindo a nossa forma de pensar, de ver a vida, de educar os filhos, né, em cima daquilo que a gente foi vivendo, do que a gente foi achando às vezes que era certo, né, de jargões, de palavras que foram lançadas contra o nosso coração e contra a nossa mentalidade, a nossa consciência cristã, né? E essas palavras foram entrando, a gente foi agarrando quase como um conselho de vida, por exemplo, né? Olha, se te faz bem, se te faz feliz, tá tudo bem, faz isso. Tu tem que sentir no teu coração, se tu tá feliz, se tá te fazendo feliz nesse momento, segue teu coração, faz isso. Gente, isso é uma mentira gigantesca, né? A gente sabe que não é assim, a gente sabe que não. Às vezes prazeres momentâneos geram anos de infelicidade, anos de tragédias pessoais, de tragédias afetivas. Mas no começo a gente pensava que era bom, né? Então, às vezes a gente vai pegando coisas assim e a gente vai apoiando as nossas decisões mais importantes em maus conselhos e tentações. Quantas mulheres pensam que a própria vida não vale a pena, né? E ficam pensando isso, assim, que a própria vida não vale a pena, que não vão dar conta de viver, que nunca vão ser felizes, que é melhor tirar a própria vida. A cada manhã que levanta pensando isso, ou vai acolhendo isso, como seria bom não existir mais, como seria bom não estar mais aqui nessa terra, não ter mais que lidar com isso. Olha quantas pessoas ficariam melhores se eu não existisse. Gente, de maneira muito sutil às vezes, e às vezes nem tanto, nem tão sutis assim. O diabo vai nos tentando, entrando na nossa mente, e quando a gente vai acolhendo esses pensamentos, a gente vai dando lugar para ele, vai dando ninho para ele, sabe? E ele vai colocando ali mais coisas, ele vai dando cria nos nossos pensamentos, sabe? Vai colocando dentro da nossa mente e vai se alastrando nos nossos pensamentos e estragando tudo que a gente pensa. E a gente passa a viver segundo aquilo que a gente pensa, né? Então a gente às vezes acolhe pensamentos de que a gente não nasceu para ser feliz mesmo, que a nossa vida não vale a pena, que a gente nunca vai ser feliz, que a gente não consegue, que a gente não dá conta, né? Isso são alguns dos pensamentos. Em todos esses nós vamos pedir para o Senhor agora a libertação, né? Eu não faço nem ideia do que passa na tua cabeça, não faço nem ideia, mas talvez nem você faça ideia que alguns pensamentos que você pensa nem te pertencem, né? Não foi você que pensou por si mesmo, não foi ideia tua, né? Mas foi um soprinho de Amã lá no teu ouvido, né? Foi aquela tentação que veio te trazendo tudo isso, né? Quantas mulheres, né, passam a imaginar a vida, né, sem os filhos, sem o marido, vão acolhendo, né? Semana passada eu falei sobre a gente acolher essas palavras todas do mundo, né? De que maternidade não vale a pena, de que eu amo meu filho, mas maternidade eu não amo, né? Detesto a maternidade. A gente vai acolhendo certas palavras, acolhendo certas coisas que vão nos endurecendo ao nosso chamado e também nos enfraquecendo, né? Vamos tirando da gente a beleza do sacrifício, a beleza do amor, né? A beleza da doação. E tudo isso vai sendo tomado, né, por preguiça, por vitimismo, por pensamentos do nosso endeusamento próprio, de uma auto-idolatria, né? A gente vai se auto-idolatrando,
achando que a gente é muito boa, que a gente merecia mais, né? Que a gente merece mais do que o que a gente tem, né? No sentido de marido, de filhos, de casa, né? A gente passa a detestar tudo que faz parte do nosso ambiente de trabalho, da nossa casa, e às vezes começa muito pequenininho, sabe? Às vezes é uma sugestãozinha num dia, outra sugestãozinha no outro, né? Ah, mas se eu não tivesse casado, né? Como será que ia estar? Ah, se eu não tivesse tido filhos, né? Se eu tivesse tido menos filhos, sabe? São pequenas sugestões. E você vai, cada dia que você vai acolhendo, que você vai pensando aquilo, você vai criando dentro de você, você vai deixando alastrar na sua mente um pensamento mundano que vai sim se alastrando. Esses pensamentos arrancam de nós a nossa força, arrancam de nós o amor, vão abafando o amor, vão abafando a vontade de Deus, a nossa consciência reta, a nossa consciência cristã. Ai, se eu tivesse casado com outro fulaninho, como será que tá o outro fulaninho? Acho que o fulaninho tá melhor. Será que a mulher do fulaninho não é mais feliz do que eu? Gente, muitas mulheres entram em ilusões, em fantasias. Você começa a fantasiar uma história, uma vida que não é a sua e vai ficando presa ali fora da realidade. E a realidade passa a ser tão pesada, tão terrível. Você não quer mais amar na realidade. Você não quer mais servir na realidade. Você quer ficar naquele mundo de fantasia, naquela imaginação de uma vida perfeita. Olha como o diabo consegue nos anestesiar e nos tirar da jogada rapidinho, só aqui, ó, só falando no nosso ouvido, só apontando pra gente as situações da nossa vida todas como negativas, todas como ruins, né? Colocando uma lupa e uma lente de aumento em tudo aquilo que tem dificuldade, tudo aquilo que não é muito legal, tudo aquilo que precisa ser melhorado. Então, coloca uma lupa nos erros do marido, coloca uma lupa, né, nas coisas que não estão boas na tua casa, até no ambiente físico, coloca uma lupa nas pequenas coisas, naquilo que nem devia te fazer mal. Enfim, cada uma conhece, né? Cada uma conhece o seu próprio coração, cada uma conhece onde é que aperta o seu sapato, né? Mas em tudo isso, nós precisamos submeter os nossos pensamentos ao Senhor, renunciar a uma forma de pensar e de proceder que não é cristã, que não vem de Deus. Nós não podemos acolher mais esse tipo de pensamento na nossa cabeça. Pensar que não tem problema, porque existe um diálogo aí, existe uma conversa. Esses pensamentos, quando vêm para você, você pode pensar que é só você pensando, nem sempre é só a gente pensando, a gente está sendo tentada. Da tentação, às vezes, passa para uma opressão. Você já não consegue mais fazer as coisas, existe uma confusão mental, uma fraqueza, você não dá mais conta de fazer as coisas. Tamanha opressão na tua mente, nos teus pensamentos. A gente vai se sentindo apertada, a gente vai se sentindo oprimida. Porque está acontecendo um diálogo, uma conversa, da mesma forma que aconteceu lá no Jardim do Éden. A serpente se aproxima, ela começa falando de alguns pontos da realidade, ela se aproxima de Eva e fala assim: ah, é verdade então que Deus não permite que vocês comam de nenhuma das árvores? Ela se apoia, o bom mentiroso é assim, né? Ele se apoia em alguma coisa da realidade e a partir de uma verdade ele vai distorcendo a verdade e vai mentindo e vai te enrolando. Aí vai dizer: não são todas, é só uma. Ele já aumentou a situação. Ah, mas sabe, então Eva deu trela, Eva conversou, né? E não é às vezes, gente, isso é a tentação, O inimigo se aproxima, a serpente se aproxima, né? E começa a aumentar as situações, começa a te mentir, começa a colocar você contra Deus. Sempre vai nos colocar em oposição a Deus, sem que a gente perceba às vezes. Mas é uma conversa que acontece e nós não podemos continuar dialogando com a tentação. Fuja desses pensamentos, fuja dessa conversa. E sabe, talvez você nem consiga mais sozinho, você precisa
dos sacramentos, precisa de confissão, precisa de Eucaristia, precisa rezar. Porque quando a gente abriu muito a porta, quando os nossos pensamentos já estão muito tempo dominados por essa tentação, a gente precisa fazer uma faxina boa. É preciso faxinar isso. Às vezes a nossa mente já é um ninho para essa serpente há décadas. A gente já acolheu mentiras muito grandes como verdades. E a gente vive baseado naquela mentira. Às vezes debaixo de tristeza, debaixo de doença física, psíquica, porque a gente foi construindo a nossa história em cima dessas mentiras de que a gente não vale nada, de que a gente não nasceu para ser feliz, de que a gente não vai conseguir, a gente não vai dar conta, que a nossa vida está fadada ao insucesso. Quantas vezes eu já acolhi mulheres que falam, olha, não tem mais jeito o meu casamento, não tem mais o que fazer, né? Mas é aquele restinho de esperança lá no fundo do coração que faz com que elas me procurem, né? E aí a gente vai conversar e tem sim esperança, e tem sim reconciliação. E muitos casamentos são sim reconstruídos quando a mulher se posiciona contra esse tipo de tentação, contra esse tipo de palavra, de não tem mais jeito, não tem o que fazer, né? Então, que a gente consiga olhar para o nosso coração, e mais do que para o nosso coração, para aquilo que passa na nossa cabeça, para aquilo que passa na nossa mente, né? Quais são as mentiras que eu tenho acolhido como verdade, né? Às vezes a gente acha que as situações não tem jeito, às vezes a gente acha que tem coisas que não tem problema, gurias, né? E o diabo vai nos enlaçando e vai nos prendendo, vai prendendo e enredando os nossos pés em pecados, né? Às vezes a gente é muito, como é que fala aquela palavra? Carente, a gente tá carente afetivamente e vai aceitando toda migalhinha de carinho, né? E às vezes a migalha de atenção começa a vir de fora do casamento. Quantas mulheres caíram em adultério porque passaram anos pensando nesse adultério? Quantas mulheres caíram em adultério? Quantas mulheres que até nunca pensaram nisso? Nem pensavam nisso, eram mulheres às vezes que estavam dentro da igreja. Eu não estou falando aqui com mulher que não conhece a Deus, mas é para nós que o Senhor nos alerta também sobre o adultério. Quem está de pé, cuide para não cair. O adultério não chega batendo com o pé na porta, não chega, ele vem bem devagarinho, principalmente para uma mulher cristã. Ele vem devagarzinho, é um pensamentinho, é um sentimentinho, é um prazer imenso de um homem olhar para você e você dá aquela flertadinha no olhar, aquela satisfação de se sentir amada de novo, de se sentir desejada de novo. Às vezes o casamento não vai bem. Hoje em dia a gente tem a questão das redes sociais. Quantas mulheres voltam a falar com ex-namorados? Quantas? Voltam a seguir ex-namorados, a reagir, a dar uma curtida em algum post de um ex-namorado. Gente, não existe uma vacina pra gente, existe a gente estar atenta. Nunca se dá o primeiro passo. O adultério chega devagarinho e ele vem te trazendo muito prazer. É muito bom. É muito bom ser amada de novo. É muito bom ser admirada de novo. É muito bom ouvir uma palavra de novo. E sabe, quanto mais você vai satisfazendo a sua carne, satisfazendo seu interior em ser olhada de novo, desejada de novo, amada de novo, mais você vai ver problema no seu casamento. Mais o seu marido vai ser desatento a você, mais seu marido não vai querer chegar perto de você. Parece assim que tudo fica pior. E fora do teu casamento tudo é tão melhor. Você começa a achar que seu marido não é bom o suficiente, que tem outro que é melhor, sabe? Eu acho que a gente fala pouco às vezes, né? Sobre essa atenção que nós, mulheres cristãs, temos que dar a esse comportamento. O quanto atentas nós temos que estar a isso, né? Porque às vezes é justo pelo nosso casamento estar ruim,
às vezes é por uma falta afetiva muito grande, né? Chamemos do que quisermos chamar, mas é a tentação que nos mata, gurias. Nos derruba, é alimentar a tentação. É continuar dando trela. É conversar com a serpente. Nós não conversamos com a serpente. Nós não damos trela para o pecado. Quantos casamentos acabam, ou até mesmo assim, ó, e eu vou além, gurias. Talvez você nunca vai chegar a cometer adultério, mas olha só, a gente não pode pensar que a gente é imune, tá? Presta atenção no que eu vou falar. Não pensa que você está imunizada contra o adultério. Nenhuma de nós está. Se a gente começa a pensar que a gente é muito forte e eu nunca vou fazer isso porque eu sou muito superior, a gente já tá assim. A gente tem que pensar assim, ó. Eu nunca vou dar conversa pra serpente. Eu não quero dar conversa pra serpente. Eu não vou entrar nessa. Eu não vou entrar nessa, porque às vezes o adultério começa simplesmente com uma insatisfação com o marido. Esse marido não é bom. Esse marido é... O diabo, ele nos empresta uma lupa que ele forjou lá no inferno. Ele fez uma lupa especialmente para mulheres lá no inferno, sabe? Ele estudou a humanidade, ele estudou as mulheres e foi lá e fez uma lupa. E ele traz essa lupa pra gente e nos entrega. E aí a gente tem que ter a opção assim, eu vou rejeitar ou eu vou aceitar essa lupa, porque a maior parte dos adultérios começa nessa insatisfação. E às vezes eu já ouvi mulheres falando assim, ó, meu marido nem era ruim. Nem era tão ruim assim. Agora que acabou o meu casamento, eu vejo que ele era um bom marido. Mas você começa, tudo que aquele marido faz irrita, tudo que aquele marido faz não é bom, tudo que aquele marido faz não é suficiente. Talvez você se sinta muito ofendida pelo que eu tô falando. Mas eu não tô nem aí se você vai se ofender. A verdade é essa. Isso é a realidade. Nenhuma de nós é imune. É uma olhadinha pro lado, uma espiadinha num perfil, aceitar um elogio. Mulher casada não fica aceitando elogio de homem. Não vai, não aceita. Um perfil, algum homem veio, entrou lá, te elogiou. No trabalho, um colega elogiou. Corta, seja grossa. Manda tomar banho, manda longe. Não alimenta a tentação. Não alimenta a tentação. A gente vai pensando que a gente tá imunizada e a gente não tá, gurias. Quem tá de pé, cuide para não cair. Nós precisamos estar atentas ao nosso comportamento. Fez aquela coceirinha lá dentro? Deu. Se você ainda é o tipo de mulher solteira, geralmente faz isso, né? Uma mulher solteira, um homem solteiro chega num ambiente e dá aquela passada de olho, né? Localiza ali, né? Aquele radar assim, né? Quem é que tá sozinho, né? Passa aquele olharzinho, dá uma flertada, dá uma olhada. Solteira tá no mercado, vai fazer isso mesmo, né? Homem solteiro vai olhar, mulher solteira vai olhar. Agora a mulher casada, sério, você acha que, como é que é? Olhar não arranca pedaço da alma, da santidade. Vai nos matando aos poucos. Vou te falar uma coisa agora. Eu procuro encrenca, né? Mas eu vou falar mesmo assim, gurias. A gente precisa ter muito cuidado, sabe? Com essa... Ai, eu sei, assim, ó. A gente precisa ter muito cuidado. Muito cuidado. Pra gente não querer levar uma vida de solteira e pra gente não invejar uma vida de solteira, né? Às vezes eu vejo isso, né? Mulheres muito legais, muito bacanas, mães de família, né? Que começam a fazer a noite das mulheres, né? E saem sozinhas, né? Vão para ambientes, vão para um restaurante comer alguma coisa, ou vão lá para vão tomar um café, tá? Beleza, ok, tá, ok. Agora daqui a pouco essa noite de mulheres mudou para um barzinho. Só as mulheres. O marido ficou em casa cuidando dos filhos. E as mulheres foram, não. Imagina, a gente não faz nada. Mas daqui a pouco você tá dando uma olhadinha. Daqui a pouco você entra e você já tá aqui, ó, com o radarzinho ligado. Daqui a pouco a calça que você vai vestir já tá mais apertada. Daqui a pouco o decote que você vai usar já tá mais profundo. Daqui a pouco o vestido que você usa já tá mais curto. E daqui a pouco você tá vivendo para ter a sua noite de solteira com as amigas.
Mas isso acontece tão de vez em quando, mas é tão bom quando acontece. É tão bom. Quem sabe você ainda tem o radar de solteira, você ainda chega num lugar e passa o radar para ver onde é que tem um homem. O adultério não chega metendo o pé na porta. Ele começa, às vezes, com a lupa forjada no inferno, pra gente ver muito defeito no marido. Ele começa em pequenas atitudes de flerte, em pequenas satisfações de ser olhada e desejada. Não tem nenhum mal nisso, tem muito mal nisso. Tem, gurias. Isso vai forjando a nossa forma de pensar. E a forma como a gente pensa se torna a forma como a gente vive. E assim, mesmo que a gente não cometa adultério, que não seja jamais esse, que Deus nos livre desse pecado terrível, mas mesmo que a gente não cometa adultério, alimentar essas tentações e pensamentos vai dando ninho pro diabo na nossa mente, gurias. Nos enfraquece, nos tira da realidade da nossa vida. E uma mulher que não está inserida na realidade não tem como ser sentinela, não tem como orar. Não tem como orar pela sua família, não tem como levar a sua família para o céu. Às vezes parece assim que a gente avança, que a gente vai até um ponto e daquele ponto a gente nunca passa. Porque os nossos pensamentos ainda não foram submetidos ao Senhor. A gente não fez ainda aquela análise profunda do que a gente está pensando. Da nossa forma de enxergar a vida, da nossa forma de enxergar o prazer. Tem muitas mulheres ainda que aceitam dentro do seu lar o que procuram, né? Que procuram aquele filme mais picante, né? Aquela cena mais picante. Às vezes o teu casamento está tomado pela pornografia, não aceita pornografia na tua casa. Não aceita pornografia dentro do teu leito conjugal. Isso é um lixo. Isso acaba com a sexualidade de um casal. E o número de mulheres que buscam pornografia hoje está muito próximo do número de homens que buscam pornografia. O número de mulheres que admiram um tipo de mulher, né? Que às vezes olha para uma mulher que está expondo o corpo, que está fazendo uma dança sensual, você começa a admirar aquela mulher, você começa a achar aquela mulher tudo. Minha querida, não tem como. Você começa a invejar aquela mulher que está lá seminua, dançando, cantando. Às vezes as artistas são esse tipo de mulher. Isso vai forjar o nosso comportamento, vai forjar a nossa forma de pensar. E daqui a pouco a gente está agindo dessa forma. Ou se a gente não age dessa forma, Jesus não é Senhor da nossa imaginação e dos nossos pensamentos, porque lá a gente ainda está pensando aquilo, a gente ainda está admirando aquilo. Esses dias, a gente precisa ter a noção do quanto esse ambiente cultural que a gente vive influencia no nosso comportamento. Eu vou falar uma coisa aqui, ó, eu entrando nos... Vocês estão aí, gurias? Vocês estão entendendo? Esse é o tipo de dia que ninguém se identifica. Ninguém diz é pra mim. Mas olha só, esses dias eu tava no supermercado, né? E aí, aqui na minha casa a gente gosta muito de ouvir música. E aí a gente escuta tudo quanto é tipo de música, né? Algumas de um estilo, outras de outro, né? Meu marido sempre foi... Tão viva, graças a Deus, ainda estão aí. O meu marido era músico na juventude, então assim, tocava bateria. A música sempre foi presente no nosso namoro, na nossa casa. Agora a gente tem uma filha pré-adolescente, adolescentezinha, ali está com 12 anos, né? E aí o pai quer mostrar as músicas, né? O Isaac gosta também. E aí a gente sempre escuta muita música. E aí a gente não escuta só música cristã. Não mesmo, tá? A gente escuta todo tipo de música. Mas a gente tá sempre dando aquela selecionada, né? Qual é o conteúdo da música, quem é o artista, o que aquele artista fala, mais ou menos como é que é a vida. Não dá pra, né, muito assim, né? Não dá muito pra ir a fundo, a gente não escuta nada. Mas a gente dá aquela selecionada sempre, aquela selecionada básica, né? Às vezes a gente tava gostando do artista, daqui a pouco a gente vê que o artista agora é satanista.
tá fazendo pacto com o capeta, tá incentivando. Ó, gente, a gente já chama as crianças e diz, gente, olha só, essa música aqui que a gente gostava, esse artista aqui, agora não dá mais pra ouvir, olha só o posicionamento dessa pessoa, olha que coisa, a gente não escuta, né? Mas tem coisa que nunca entra na casa de um cristão, né? Eu lembro quando eu era criança, minha mãe sempre foi muito seletiva, né? Não sei. Acho que tu nem é muito de música, né, mãe? Mas a mãe sempre foi muito seletiva, até daquilo que a gente assistia, né? E claro, na nossa época, né, gurias, fala sério, era o que passava na TV que a gente ia assistir, né? E eu lembro que naquela época do El Chan, né? Eu nem me lembro que idade que a gente tinha naquela época do El Chan, mas eu tinha muita vergonha daquelas músicas, assim. A mãe nos criou com muita pureza, muito pudor, a coisa do corpo, assim, sabe? E eu tinha horror daquelas músicas, assim, eu achava aquilo o fim, né? E a mãe não deixava a gente ver, não deixava dançar, nem pensar. Porque a minha mãe sempre teve isso, né? Que algumas coisas, né, não entram na casa de um cristão. Ok. E aí, mas mesmo assim, né, a gente, durante um período da nossa vida, assistiu novela, né, assistia Faustão, assistia os pedaços das coisas, mesmo sabendo que algumas coisas lá não convinham para um cristão, a gente tava ali assistindo algumas coisas, né. E quanto isso, depois eu vi no meu comportamento, na minha carne, né, perigosinha do jeito que eu sou, né, eu tive que ir tirando muita coisa disso ainda, mesmo selecionando, né, porque a carne da gente é fraca, né, quanta coisa que eu ainda até hoje tenho que lutar, né, contra a minha carne, é aquilo que foi, o meu imaginário foi formado. E aí, gurias, essa semana a gente tava no supermercado, acho que foi no sábado, a gente foi na missa, depois a gente foi no super. E aí estavam tocando umas músicas no supermercado. Gente, foi sensacional. Eu disse pro João, foi um experimento social escutar esse tipo de música, né? Tava tocando música sertaneja. Não tenho nenhum preconceito com música sertaneja, tem muita música sertaneja que eu gosto, né? Que eu curto, que eu acho bem bonita. Mas eu não sei se é sertanejo, essa música que tá em alta agora. Só que assim, várias músicas que tocaram, cara, era um absurdo que tava ali naquele conteúdo. Mas era um absurdo, muito terrível, né? Tinha uma letra de uma música que era assim, você deixa eu entrar no seu quarto, mas não deixa entrar na sua vida, no seu coração, um negócio assim. Eu não me lembro mais. Mas era uma coisa assim, sexo casual, né? E era um homem falando pra uma mulher ali, né? Olha, a gente entra no teu quarto, a gente tem prazer, a gente tem isso, tem aquilo, mas tu não deixa eu entrar na tua vida, né? Desligando uma coisa com a outra. E aí as músicas depois eram mulheres, né? Tocou música de algumas mulheres cantando tudo. A gente vai vendo, né? A destruição total dos valores, obviamente, de certo, de errado, de pureza, de castidade, isso nem existe, né? Parece que a gente vive em outro mundo. E aí é justamente isso, gurias. Se a gente vai alimentando o nosso imaginário de toda essa cultura que tá ao nosso redor, se o tipo de música que eu escuto é o tipo de música que tá sempre falando, denegrindo, indo contra tudo que eu creio, e tudo que eu canto nessa música é sexo casual, traição, chifre, vou beber, né? Vou beber. E não tem mais diferença entre homem e mulher. Pra nada disso. A mulher que sempre teve num lugar elevado de pureza, né? Que traz a moralidade pra família. A questão da moralidade sempre foi muito feminina. Não tem mais isso. Não existe mais. E a minha crítica aqui não é simplesmente as pessoas que fazem essas músicas. Se esse é o estilo delas de viver, beleza, ok, é uma escolha. Agora eu, como uma mulher cristã, vou alimentar o meu imaginário sobre o que é amor, sobre o que é prazer, sobre o que é relacionamento, cantando esse tipo de coisa. Às vezes me levando esse tipo de música, esse tipo de pensamento, me leva a revisitar lugares do meu passado de pecado, de prazer, de coisas que eu fiz que eu não faço mais, e quando eu me vejo, eu estou
com saudade do meu passado, com saudade daquilo que Deus abomina e que um dia eu renunciei. Mas eu volto para aquilo, eu tenho saudade daquilo. Eu fujo da minha realidade para um tipo de música, para um tipo de filme, para um tipo de série, onde eu vou ter o que? O prazer, a lembrança do prazer, a imaginação de estar de novo naquele prazer. Isso tudo nos tira do nosso lugar, gurias. Não tem como eu ser uma sentinela bem posicionada no meu lugar de oração. Não tem como eu defender a minha família quando eu me alimento de tudo isso. Sabe por quê? Porque isso que eu como, isso que está entrando pelos meus olhos, pelos meus ouvidos, nos meus sentidos, isso está de alguma maneira moldando a minha forma de pensar e vai moldar o meu comportamento, porque a gente passa a agir conforme a gente pensa. Se eu penso que eu não dou conta, eu não consigo fazer. Se eu penso que não vale a pena, eu não vou agir. Se eu penso que relacionamento é isso, eu vou agir conforme aquilo ali. Quantas mulheres aceitam qualquer lixo de relacionamento? Aceitam ser usadas, abusadas, porque pensam que relacionamento é o que essas músicas falam. Aquilo lá não é relacionamento. Aquilo lá não é. Ah, Jéssica, mas é porque tu tá afastada da realidade do mundo. Aquilo ali é o que as pessoas vivem. Realmente, aquilo ali é o que as pessoas vivem. Mas Deus não criou homem e mulher para viver naquela porcaria de relacionamento que essas músicas falam. A gente não foi criada para aquilo ali. O relacionamento homem-mulher, o sexo que Deus criou, porque foi Deus que criou e o diabo deturpou. Deus não criou para viver essa vida lixo. Não! Deus criou para que a gente seja feliz, satisfeita, que o amor do outro cure a minha alma, que o meu amor cure a alma e o corpo do outro. Não é para ser usado. Não é um utilitarismo. Mas a gente vai se deixando moldar, a gente vai se deixando transformar por esse tipo de situação, gurias. Por essa cultura que nos cerca. A gente tem que ver de onde é que eu bebo, qual é a fonte que eu bebo. Qual é a água que eu tô tomando? É água limpa? É água limpa, tratada, filtrada, que vai nutrir o meu corpo? Ou é uma água suja, cheia de vírus, de bactéria, de doença, que vai me adoecer? Às vezes a gente nem sabe que a gente tá doente. Que a nossa cabeça tá doente, que a nossa mente tá deturpada, tá doente. Porque a gente vai alimentando de tudo que é porcaria. E a gente vai pensando, não tem problema nenhum. O adultério, a destruição da nossa família, o nos tirar do campo de batalha não chega de uma hora para outra. É bem devagarinho. É bem devagarzinho. Bem devagarinho. É um pensamentinho, é uma coisinha que volta, é uma olhadinha pro passado, é uma saudadezinha de fazer o que eu fazia antes e agora não posso mais. Cada uma de nós conhece o nosso próprio coração. A gente sabe onde é que aperta o nosso sapato. E talvez o que vocês gostariam de ouvir é que eu falasse sobre o adultério, sobre pornografia, sobre o imaginário masculino. E eu podia fazer isso. Eu podia vir aqui falar sobre isso. Eu podia falar como que a gente reza por isso, como que a gente reza por aquilo, a respeito dos maridos, né? Mas a gente sabe que essa campanha aqui não é um chamado simplesmente para eu rezar pelo meu marido. É para que eu seja um instrumento eficaz nas mãos de Deus para a salvação do meu marido. Deus vem quebrando a gente, gurias. Vem quebrando, vem nos tirando desse altar que às vezes a gente se colocou de extrema santidade. Às vezes a gente se acha muito santa, às vezes a gente se acha muito pura. Às vezes a gente se acha muito superior ao nosso marido e a gente pensa que só quem precisa de oração é o nosso marido. Quando Deus quer mexer é com a gente, o marido tende a mudar quando a mulher muda. Às vezes a gente alimenta sentimentos, pensamentos podres, sujos, impuros, num lugar bem escondidinho da nossa mente. Num lugar bem escondidinho que só a gente tem acesso. E a gente fica cuidando, guardando aquilo lá e a gente é uma baita de um hipócrita.
Que a gente olha pro marido e julga tudo no marido. Quando a gente tá escondendo, quando a gente tá cheia de pecadinho oculto, tudo escondidinho, debaixo de uma roupinha de santidade, debaixo de um comportamentinho de santidade. A gente não pode ser hipócrita, gurias. De jeito nenhum. Tem mulher que não faz, às vezes, nada direito com o marido na sexualidade, porque acha que tudo aquilo ali é pecado, quando na verdade está alimentando um monte de outro pecado escondido dentro do coração. Olha, o diabo é sujo, né? O diabo é sujo. Tem mulher que não consegue ter relação com o marido direito, que não sente prazer com o marido, mas busca prazer sozinha de outras maneiras. Sei que não é agradável ouvir o que eu tô falando, e eu garanto pra vocês, é muito pior falar. É muito pior falar. É de um peso absurdo. Mas eu vou te dizer uma coisa. Você quer ser o tipo de mulher que agrada a Deus, que vai pro céu, que leva a sua família pro céu? Olha para esses pontos que eu tô te falando hoje. Olha para aquilo que eu não falei, mas que tá lá dentro do teu coração, que tá lá escondido no teu coração. Às vezes dói muito. Pode ser que doa muito para você se afastar de algum dos comportamentos que eu falei. E você sabe que você tem que lidar com isso. E você é muito fraca para lidar com isso. A verdade é que nós somos fracas. E que alguns desses comportamentos que eu falei que você nem sabia que você guardava, alguns desses pensamentos já são vícios na tua vida. Você é viciada nisso. Você precisa pensar na impureza. Você precisa desses comportamentos. Você precisa passar o olho. Você precisa de um flerte. Você precisa ser admirada por outro homem. Você precisa se sentir sexy, sensual, desejável quando você sai de casa. Não em casa pro marido, mas é só da porta para fora da casa. Quem sabe você tá procurando. E assim, gurias, eu podia falar sobre a falta de amor paterno, sobre as nossas carências que nos fazem buscar isso. Só que no fim da história, a decisão de mudar é nossa. Não adianta eu ficar tentando adular vocês, ou falar sobre falta de cura interior, ou como tem uma raiz nas nossas dores. A verdade, gurias, é que isso é pecado, isso é tentação. E eu preciso me posicionar contra. E eu sou fraca e não consigo sozinha, e eu preciso dos sacramentos, eu preciso do Espírito Santo. É isso. Não adianta a gente ficar cavocando, buscando desculpas da nossa história às vezes. Tem coisa que aconteceu com a gente que nos machucou? Tem. Tem mulher que sofreu abuso, tem mulher que foi exposta a um monte de lixo, a um monte de porcaria. Que toda a sexualidade foi assim uma bagunça na sua cabeça, na sua forma de enxergar o mundo, de enxergar o sexo. Eu entendo tudo isso. Eu entendo. Tem umas que são puritanas demais, porque foram também criadas dentro de um outro tipo de ambiente. Tudo pode ter raiz, tudo isso pode ter raiz, pode ter raiz. Mas hoje a decisão de não dialogar mais com a serpente é tirar esse tipo de tentação da nossa vida. É parar de conversar com o diabo, parar de dar trela, parar de buscar este prazer. É uma decisão de conversão. A cura interior, a restauração da nossa visão a respeito do sexo, a respeito do nosso corpo, a respeito da nossa vida, a libertação de todos esses pensamentos, de todos esses vícios, tudo isso vai acompanhar, mas parte de uma decisão de conversão. Eu não quero mais conversar com a serpente, eu não vou mais me atar a estes pecados, eu não vou mais ficar presa nisso, né? Eu não quero mais pensar isso, Senhor, me dá força. Eu vou ter que fugir desse tipo de pensamento, né? Como nisso, gurias, nos ajuda muito o jejum. Nos ajuda o jejum, nos ajuda a fechar a boca, né? Nos ajuda a fazer penitência, né? E os sacramentos. Diante de tudo que eu falei hoje, olha bem para tudo isso. Busca a confissão. Vamos fazer uma boa confissão. Vamos pedir para o Senhor a graça da gente receber libertação, né? Tudo que a gente precisa na confissão. E da confissão você vai receber Jesus, vai reconciliar com o Senhor, vai pedindo para Ele curar e libertar a tua mente, os teus comportamentos. Amém? Amém, minhas lindas? Nem cheguei em Esther hoje. Amanhã a gente retoma Esther, tá? Hoje a gente foi para outro lado, mas que era necessário para nós. Senhor, nós queremos te pedir
Que tu venha em nosso socorro e nosso auxílio, Senhor. Lava nossa mente, a nossa imaginação com teu sangue, Senhor. Nos dá a graça do teu Espírito Santo, da decisão pela santidade. Da decisão, Senhor, por uma vida casta, por uma vida santa, por uma vida de pureza, de fidelidade conjugal. Senhor, por uma vida onde os teus pensamentos dominam os meus pensamentos, Senhor. Senhor, venha em meu socorro, venha em meu auxílio. Tantas mulheres que caíram na história da masturbação. Senhor, venha em nosso socorro. Minha linda, onde você vai buscar informação sobre sexualidade? Tem muito lugar que é lixo. Tem muito lugar que é lixo. Tem muita profissional de saúde dizendo que é para masturbar, assistir filme pornográfico. Não cai nessa. Não cai nessa. Tira isso da tua vida. Senhor, nós te pedimos, vai profundamente na nossa mente, Senhor. Tantas de nós, Senhor, entraram em tantos lugares de pecado, Senhor. Os nossos pensamentos têm sido um lugar, Senhor, de pecado. Nós te pedimos a tua graça, Senhor, porque a gente possa renunciar de verdade, Senhor. Que a culpa não nos consuma, Senhor. Que a culpa não tome lugar, Senhor, assim o arrependimento, Senhor. Clareia a nossa mente, Senhor, aquelas de nós que ainda não enxergam, Senhor, mas que estão vivendo isso, Senhor. Nós te pedimos que tu venha trazer a consciência do pecado, a consciência do erro, Senhor. Desmascara a serpente, Senhor. Nos dá força do teu Espírito para quebrar com esse diálogo, Senhor. Para romper com esse diálogo com a serpente, Senhor. Venha em nosso socorro, Senhor. Venha em nosso auxílio, Senhor. Nós te pedimos esta graça hoje. Venha em nosso socorro, venha em nosso auxílio, Senhor. Amém. Pelo poder do teu nome nós te pedimos, Senhor. Amém. Gurias, que a Virgem Maria e São José, né? Sagrada Família, cheia de pureza e santidade, a própria pureza e santidade, né? Roguem por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meninas, olha só. O assunto de hoje foi um pouquinho mais cabeludo, né? Eu vou abrir uma caixinha de perguntas agora nos meus stories. Vocês podem mandar pergunta ali, né? Eu sempre respondo de forma anônima, né? Vocês querem perguntar alguma coisa sobre esse assunto? Querem comentar sobre a live de hoje? Coloquem ali na minha caixinha nos stories. Olha só. Enquanto eu rezava agora, eu me lembro de falar, quero falar uma coisa pra vocês. Quando a gente trata assuntos como nós tratamos hoje, que vão agir com libertação, que vão gerar libertação, às vezes a gente tem muita dificuldade de entendimento, as coisas são distorcidas. Se você puder, assista essa live de novo. Assista em outro momento do seu dia. Escute mais de uma vez as coisas que eu falei hoje, para que você compreenda e nada daquilo que Deus trouxe para nós seja roubado. Para que a gente tenha total revelação nessas áreas, tá bom? Deus abençoe, um ótimo dia para vocês. Conversem comigo sobre a live ali na caixinha, tá? Vou abrir uma caixinha, me mandem a impressão de vocês, alguma dúvida que vocês tenham, alguma coisa que queiram compartilhar. Muitas vezes, gurias, aquilo que a gente vive é que a outra irmã tá vivendo. E assim eu vou respondendo ali para vocês. Eu amo receber os directs de vocês, podem me mandar. Mas é que na caixinha, às vezes você usa mais de uma até, mas eu consigo compartilhar com todos aquela experiência e todas nós crescemos, tá bom? Deus abençoe, um ótimo dia e até amanhã às 7.